E tu concordas? Mais uma conversa aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo. E mais uma vez eu quero te convidar para participar com a gente, se inscrevendo, compartilhando, deixando aquele like, não é? E espalhando esse papo pelo mundo. É muito importante para Portugal essa conversa que a gente vai ter hoje. E eu queria te convidar, vem comigo. E hoje o papo é com o pastor Levi, presidente da CBNP Portugal. Eu estou aqui com ele. Pastor Levi, é um prazer lhe receber aqui. É gratificante ter um líder como o senhor para conversar com a gente. Muito obrigado por nos aceitar, por receber a gente aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor. Eu já sei que o pastor Levi tem um grande histórico no Brasil. É um homem muito capacitado, por isso está aqui para tocar esse barco que começa agora, né? Está começando em Portugal, mas que vai ser uma grande bênção para Portugal, Amém. Né, pastor? Amém. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelas tuas palavras. E, de fato, nós viemos chamados por Deus para uma nova fase da nossa vida, uma nova etapa, tendo em vista que eu pastoreei no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Santa Maria, por 24 anos à frente da mesma comunidade, mesma congregação. Dali plantamos várias igrejas em várias cidades, tivemos até uma semente plantada na África que floresceu, enfim, um trabalho que se desenvolveu por lá. E nesses anos de CBN do Rio Grande do Sul, eu fui presidente da convenção, algumas vezes fui presidente da Ormibã, que é a Ordem dos Pastores lá do Rio Grande do Sul. Atuei ultimamente como secretário de missões. E o senhor já traz essa experiência toda para vivenciar. São 24 anos trabalhando, né, no campo, trabalhando missões, mas muito mais uma missão dentro do estado do Rio Grande do Sul. Eu plantei perto de 20 igrejas, mais ou menos, em 20 cidades diferentes. E isso tudo, né, acrescentou como experiência. Mas a experiência transcultural é diferente. Isso que eu ia lhe perguntar. Trazer essa bagagem toda para Portugal e transformar isso tudo para a cultura portuguesa, não vai ser fácil. Deixa eu te dizer que antes de vir para cá, uns 15 dias antes, eu tive um sonho e foi muito interessante. Eu estou, como falam os portugueses, eu estou a morar na cidade do Porto, né? E... Ao pé de onde? Ao pé de onde? Só então, ali o Rio Douro, né? Frente ao Rio Douro. Maravilha, muito bonito. Do outro lado do rio, a cidade de Vila Nova de Gaia. E no sonho estava eu e a esposa numa casa simples, com uma varanda na frente. Mas a cena era essa, de frente para o rio, avistando a Gaia do outro lado do rio. E no sonho vinha uma pessoa por trás e eu não tive a coragem de virar o rosto para olhar. E essa pessoa dizia assim, ao pé do meu ouvido assim, olha bem. E eu ficava olhando assim, aquele cenário que é muito bonito, né? Sim. Aí ele dizia assim, todas as estratégias que você usou lá, referindo-se ao que eu vivi no Brasil, será tudo diferente aqui. Então, isso já fez com que o meu coração se preparasse para um novo de Deus. Porque às vezes isso pode ser uma cilada. Você vem apoiado na sua experiência, confiado naquilo que já sabe, que já conhece, bagagem, né? Na bagagem que já tem. E quando chega na prática, não é nada daquilo. Sim. Na terra, diferente, né? Então... Até porque os planos de Deus... Eles são... Para cada lugar é diferente, então a gente está respeitando essa realidade. Maravilha, né? pastor. E o senhor está com a família? Instalado na cidade do Porto? O processo da vinda para cá começou mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu fui convidado para ministrar uma conferência no Algarve, uma igreja que está lá no Algarve, está lá até hoje, uma igreja muito, muito bonita, a igreja, assim, a comunidade que lá congrega, que não é da convenção, né? E eles me convidaram para ministrar, eu fiz uma conferência com eles, mas quando eu cheguei em Portugal, eu senti uma coisa diferente, o coração bateu diferente. Ok. Ano seguinte eles me convidaram para retornar, eu retornei e eu fui 3 vezes
lá. E eu cheguei e falei para minha esposa, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa a gente vai ter com Portugal. Eu não sei se vamos preparar missionário para enviar, eu não sei se nós vamos fazer alguma parceria com alguma igreja de Portugal para apoiar, eu não sei se Deus não vai trazer-nos para Portugal, eu não sei, mas alguma coisa vai acontecer em Portugal envolvendo as nossas vidas, ela seja conforme a vontade do Pai. Maravilha, é bom ter uma esposa que apoie o ministério. Aí de 2016 para cá, aí o Senhor começou a falar de uma maneira mais clara a respeito da nossa vinda, né, para cá efetivamente. E a igreja lá onde eu pastoreava estava bem, saudável, uma igreja estabilizada, tranquila. A minha vida toda organizada, tudo estabilizado, mas a gente sente que há um desconforto no coração que corresponde àquilo que é a vontade do Espírito Santo, né, para a nossa vida e chamado. E aquilo começou a crescer, e Deus começou a falar por sonhos, pessoas que não sabiam de nada vinham e diziam, olha, estava orando por você e Deus me deu uma palavra assim, outro vinha, pastor, sonhei com você, você estava assim, e tudo apontando, sinais se contra de Deus não tem jeito, confirmando, né? E aí eu disse para minha esposa assim, olha, Deus está dizendo que é para nós irmos. Aí ela me respondeu assim, olha, eu não preciso que Deus fale comigo sobre isso. Eu preciso que você tenha a convicção de que Ele falou contigo. Pronto, aí a responsabilidade ficou 100% nos meus ombros. Mas então, as coisas foram se alinhando e aprove a Deus que agora, né, em maio, dia 25 de maio agora, de 2022, nós fizemos então a passagem do Atlântico. Maravilha. E cá estamos. E a estratégia para essa missão de implantar a convenção em Portugal, de colocar isso para andar, o que o senhor me diz dessa estratégia? Como que o senhor pensa essa estratégia? Sim. Quando em 2018 eu fui para fazer o treinamento da Jami, eu procurei o pastor Ronald, falando a ele daquilo que Deus estava falando já mais acentuadamente desde 2016, de vir para Portugal, e o pastor Ronald trouxe o desafio, você vai ter que fazer o curso aqui conosco para poder ser um missionário da Jami. Só ok, Deus lá promoveu as condições e ao longo de 2018, então eu estive lá na Jami fazendo o curso. Lá nós já dialogávamos sobre o projeto Portugal, porque o que tinha na prática aqui em Portugal? Alguns obreiros já estavam aqui, mas desconectados uns dos outros e não havia nada que agregasse, né? Então já conversávamos nesta linha, eu e o pastor Ronald, estando lá no Brasil. Ao chegarmos aqui, aprove a Deus que nesses últimos tempos, mais especificamente, Deus mandou mais outros obreiros, né, pastores, que têm uma ligação direta com a CBN Brasil, vieram para cá, estavam todos assim isolados. Então o pastor Ronald promoveu, né, através obviamente da Jami, promoveu um encontro desses pastores todos, que aconteceu aqui em Odivelas. Conseguimos reunir esses pastores, tivemos um encontro maravilhoso e ali é lançado então um desafio para nós organizarmos a Convenção Batista Nacional Portuguesa. Tem outras convenções? Pois então, esse é um fator histórico que nós estamos vivendo, é um elemento da história, vai ficar para a história. Por quê? A Convenção Batista Nacional, ela só existe de maneira oficial e organizada no Brasil. Sim. Nenhum outro país tem o registro, né, oficial da Convenção Batista Nacional. Nós temos missionários espalhados pelo mundo, mas a convenção de forma organizada, não. Então é o primeiro país, é a primeira nação que a CBN estará se organizando fora do território brasileiro. Então vai quase ter que criar uma cartilha. Nós vamos, claro, com todo o apoio da CBN do Brasil, né, tendo como referência
o estatuto, enfim, e a parte doutrinária que nós lá sim recebemos, mas esse é um elemento diferenciado. Eu penso que vai servir até de inspiração para outros países, né? Sim, sim, com certeza. E assim, o senhor tem uma base de quantos pastores, quantas igrejas que a CBN já inicia? Ou assim, ou ainda vai fazer uma campanha para isso acontecer? Na verdade, é assim, os que estão aqui em Portugal, eles já estão assim acessados, né? E estão todos já, em torno de 9, mais ou menos, que estão assim, coração disposto, alegres por esse momento, sabe, vendo isso como um presente de Deus, porque a sensação que todos tinham, isso foi a fala do grupo na reunião que tivemos, é que todos se sentiam como se fossem sós na terra. Não, eu estou aqui sozinho. Não sabiam da existência um do outro, não conheciam a história um do outro. E agora nós já nos conhecemos, nos tornamos amigos e a coisa já começou a acontecer. E a convenção serve justamente para isso, né? Para fortalecer um ao outro. Agora, além dessa situação que a convenção traz de fortalecimento, ela vai oferecer o que mais para as igrejas? Por exemplo, agora em outubro, tá? Agora em outubro nós já vamos ter o primeiro encontro das igrejas batistas nacionais de Portugal. Agora em outubro. Eita, que tá. Vai ser lá em Braga, na nossa igreja batista lá de Braga, né? Pastor Marcelo. E a igreja dele vai sediar o evento e nós vamos nos deslocar, cada um da sua cidade, aqui, do seu sítio, vamos nos direcionar para lá, vamos passar um dia, né, de um grande encontro que vamos ter lá. E isso faz ter uma sensação de pertencimento, né? É muito difícil. Por exemplo, o próprio profeta, quando ele faz a queixa para Deus e diz, eu estou sozinho, e Deus disse, não, querido, tem 7.000 que eu guardei aqui, que não se renderam, não se prostraram a Baal. Então, saber que não estamos sós é muito importante, é muito importante. Com certeza. Então, nessa dinâmica, o apoio mútuo, porque às vezes uma congregação ou um pastor que está no campo, ele tem uma demanda, uma necessidade, sim, que ele não dá conta. Sim. Mas de repente até um outro lá de um outro lado tem um suporte que pode oferecer para ele como ajuda. E não apenas isso, a questão às vezes pessoal do pastor. Sim. Ter alguém que ele possa, porque pastor também é gente. Pastor também sofre, pastor muito. Também tem suas crises, sim, né? E ter alguém de confiança que pode entendê-lo, porque também passa pelas mesmas situações, é um refrigério. É fundamental. Saber que tem alguém que possa lhe ouvir, sim, né? Às vezes é só ouvir, orar com ele ou dar um conselho, se for o caso, ter uma troca. Então, tudo isso, olhando a médio e longo prazo, é uma base muito sólida para aquilo que nós vislumbramos no futuro, que Deus há de fazer nessa terra. Pré-requisitos para participar, para estar junto? Então, esse é um detalhe importante, né? Por quê? Nós estamos bem na fase inicial, né? Então, a princípio, nós estamos conectando pastores que tenham a identidade batista nacional, certo? Então, pastores que a priori vieram do Brasil, que estão aqui, estamos conectando esses. A primeira fase é isso. Num segundo momento, a tendência é que a nossa instituição ela vá atrair, né, novas lideranças, outros líderes que não estamos fechados para essa possibilidade. Porém, há um processo para quem vem de outra formação, tem que passar por um processo para que ele entenda a nossa identidade, para que ele entenda os nossos valores, para que ele conheça os nossos fundamentos doutrinários, para falarmos a mesma língua, né? Porque não basta só dizer, esse é um problema que aconteceu no Brasil. Até porque tem um estatuto, né? Sim, esse é um problema que aconteceu no Brasil, né?
Quando começou o movimento de renovação no Brasil e que se fundou a CBN no Brasil, muitas igrejas que já estavam estabelecidas, que tinham outras matrizes, outros pensamentos, até teológicos, simpatizaram com o movimento da CBN e migraram, vieram para dentro da CBN, mas com a cultura evangélica das suas origens, né? Com elementos doutrinários das suas origens. Então, o que aconteceu? Muitas igrejas têm uma placa, um nome Batista Nacional, mas não tem uma identidade Batista Nacional. Esse equívoco a gente quer evitar sofrer aqui, né? Podemos aprender com os erros dos que vieram antes de nós, né? E não repetir os mesmos erros, né? A cultura portuguesa com certeza é muito diferente da brasileira. Essa adaptação que vai ter que ser feita, eu acredito, até para pregar o evangelho, né? Sim. Não vai ser da noite para o dia. Não, então, olhando a longo prazo, né? A gente vai precisar, primeiro, formar líderes locais. Então, para formar líderes locais, nós vamos ter que ter uma condição de treinamento, né? Então, nós vamos ter que aqui estabelecer toda a base de treinamento, desenvolver um seminário teológico. E vai ser esse processo, né, de médio e longo prazo, onde, à medida em que vamos ganhando os nativos, os naturais da terra, eles vão passando por esses processos, né, de formação, e ali na frente nós vamos ter igrejas autóctones, né, com lideranças autóctones, igrejas batistas nacionais, pastoreadas por portugueses, mas isso aí nós já estamos falando de um olhar bem lá para frente, isso leva tempo. Isso é verdade. Pastor, para a gente já finalizar, que a gente está chegando a esse final desse papo maravilhoso, eu quero lhe agradecer demais por ter conversado com a gente. O senhor com certeza vai fazer uma história linda em Portugal, com aquilo que Deus tem, né, colocado na sua vida. Eu acredito que vai ser uma grande bênção, já está sendo uma grande bênção para Portugal a sua chegada. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para pastores, porque a convenção, ela trata, igual o senhor falou aí, de uma visão mais ampla, né? Daquela visão pastoral, de cuidar dos pastores. E eu sei que no campo pastoral tem muitos pastores com 1 milhão de problemas, doentes, cansados muitas vezes até do ministério. E o senhor, como presidente dessa instituição que está trazendo com certeza uma visão diferenciada, algo novo para Portugal, eu queria que o senhor conversasse com esse pastor que está lá do outro lado, e até mesmo com os membros que simpatizam com a CBN, né? E agora CBNP. Eu queria que o senhor deixasse essa mensagem. Bom, primeiro reforçar que a nossa instituição, a Convenção Batista Nacional, é uma instituição idônea, né? Isso é uma coisa que nos deixa muito confortável de estar onde estamos ou pertencer a esse grupo, por conta da sua história, por conta das suas referências, por conta dos seus líderes. E uma das coisas que a gente percebe nos tempos atuais, na instabilidade que as instituições estão passando, a gente observa que as referências muitas vezes elas são maculadas, substituídas, e isso acaba gerando muitos conflitos. Então, pertencer à Convenção Batista Nacional, agora a Convenção Batista Nacional Portuguesa, é uma segurança de que estamos num ambiente sério, idôneo, bem intencionado, temente a Deus, que tem desejo profundo de espalhar a mensagem do Evangelho, de fazer diferença na sociedade, de atuar diretamente não apenas na vida dos indivíduos, mas um olhar sobre o todo da sociedade, ou poderia dizer até da nação portuguesa, e mais ousadamente ainda, um olhar para toda a Europa, que carece demais de um reavivamento. Sabemos que os dados estatísticos europeus e portugueses são terríveis em termos de evangelho. Aqui mesmo em Portugal, nós sabemos aí que confessam a fé evangélica, né, que atribui ao protestantismo,
é menos de 1% da população. É muito pouco. E aí, nesse menos de 1%, está todo tipo de crente. E a gente sabe que quando vai arrisca avaliar a qualidade de vida cristã, tem muitos aí que são meramente nominais, que se dizem crentes, mas não tem uma vida compatível. Então, o desafio é muito grande, né? Então, você que é identificado com essa mensagem, pode ter certeza que será muito bem acolhido por nós, né? Será abraçado, vamos dialogar, vamos construir uma caminhada junto, nos conhecer mutuamente e abençoar um ao outro, né? E quem sabe você possa, se você é um pastor, né, e tem um interesse por conhecer a nossa instituição, estamos abertos para o diálogo, para conversar e expor mais daquilo que é a missão de Deus através das nossas vidas nessa terra. Amém. Pastor, eu vou deixar um versículo aqui que fala muito comigo, eu sei que também vai falar com o senhor e com todos os nossos ouvintes. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu acredito que é plano de Deus, nasceu no coração de Deus, jamais será frustrado. E eu quero desejar para o Senhor muitas bênçãos, que Deus derrame sobre a sua vida, a vida da sua família e sobre todos aqueles que fazem parte dessa instituição. Bênçãos sem medidas, esse é o meu desejo e eu sei que nós como igreja vamos estar orando sempre pela vida do Senhor, para que o Senhor possa lhe fortalecer ainda mais. Amém. Assim eu finalizo mais um bate-papo, conversei com o pastor Levi, uma bênção que chega agora a Portugal para abençoar a vida da igreja portuguesa, a vida da igreja que tanto precisa do Senhor, entende? Então é o seguinte, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, não deixa de deixar o teu like, não deixa de escrever aí embaixo se você quiser comentar. Nós vamos tentar fazer sempre o melhor, tentar responder. E você vai com certeza ter no nosso canal esse bate-papo interessante, esse bate-papo que esclarece a vida cristã. Amém? Fique conosco e até a próxima.